Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Caleb trabalha com o mercado financeiro e mora em Goiás. Em 2003, quando ele tinha 14 anos de idade, sofreu um gravíssimo acidente de carro quando o carro bateu de frente contra um caminhão. Ele foi lançado para fora do carro e teve uma EQM. Uma longa EQM que o ajuda até hoje a lidar com os desafios da vida. Vamos conhecer a história dele? Como temos feito, dividimos a entrevista em duas partes, ambas publicadas hoje, sendo que na primeira parte ele nos conta a sua EQM e na segunda parte nos conta outras experiências e responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história do Caleb? Bom dia, Caleb. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Bom dia, Carlos. Meu nome é Caleb. Eu sou de Brasília, estou morando em Goiânia. Eu agradeço em primeiro lugar a você pela disposição, em estar compartilhando a minha história que Deus me proporcionou, E tenho certeza e desejo que isso venha a ajudar algumas outras pessoas que tenham interesse, Eu sou usuário de cadeira de rodas, praticante de esporte. Eu trabalho com o mercado financeiro hoje, graças a Deus. E eu moro em Goiânia com a minha família. Graças a Deus que sempre me apoiou. E a minha história, ela começou, desde pequeno, sempre gostei muito de esportes. Sempre fui muito ativo nesse mundo esportivo e eu era uma criança sempre, desde pequeno, muito ativo, gostava sempre de estar fazendo atividade física, sempre estar brincando, sempre estar pulando, jogando futebol, piscina, andando de bicicleta, sempre eu fui muito ativo. E aí até que aconteceu, quando eu tinha meus 14 anos, um acidente, o acidente de carro, que ceifou a vida da minha mãe, que estava dirigindo uma velocidade um pouco elevada, de aproximadamente 180 km por hora, e quando ela perdeu o controle do carro. Então, quando isso aconteceu, eu estava no carro, eu, minha mãe, meu irmão e a minha avó, e fomos eu, minha mãe e meu irmão lançados para fora do carro após o acontecimento. E aí foi quando tudo começou, a minha história começou, minha vida foi bem transformada a partir desse fato. Estávamos voltando de Goiânia para Brasília após uma viagem rápida. Era no dia 18 de dezembro de 2003, de noite, quando estávamos voltando e minha mãe acabou passando por isso. Aí, depois que aconteceu o acidente, minha família que conta, que nós fomos resgatados de helicóptero, aquela situação toda, e fomos transportados para Brasília, o hospital de base em Brasília. E aí, lá eu permaneci. Aí o meu irmão ficou em coma durante 2 meses, aproximadamente, eu durante 4, aproximadamente, e minha mãe teve morte cerebral no acidente. A minha avó, ela sofreu escoriações, mas ela desmaiou pelos movimentos que o carro fez quando capotava, porém depois ela acordou e até auxiliou no resgate de nós 3, que tínhamos sido lançados para fora do carro. E quando fui lançado para fora do carro, a última lembrança que eu tinha antes do acidente era
eu tinha dormido aqui em Goiânia e eu vi minha mãe falava boa noite, filho, e eu falava boa noite, mãe. E depois disso eu não acordei mais. Então o acidente em si foi muito estranho para mim, onde eu tive que ter um acompanhamento psicológico, né, neurológico, para saber assimilar o que tinha acontecido comigo. Foi muito estranho. E aí eu, durante esse processo, quando eu sofri o acidente, eu tenho uma lembrança de me ver jogado numa pista de costas e um bombeiro com a roupa laranja, ele massageava meu peito, fazendo massagem cardíaca, e ele falava, não, você não, como eu me via de cima, saindo do corpo. E aí eu saía e entrava como em um túnel, era um túnel como se fosse um grande túnel todo bem prateado, um prateado muito iluminado. E ali eu era transportado por dentro desse túnel. E dentro desse lugar me trazia muita paz, sabe? E quando eu passava por dentro desse túnel bem grande, bem amplo, era como uma luz no fim do túnel. Mas essa luz, ao mesmo tempo que ela estava no fim do túnel, ela percorria todo o tubo. Era uma experiência incrível. E aí eu percorri aquele caminho todo até que eu saía no final. E aí, quando eu saía no final, eu me recordo que eu chegava em um novo ambiente, uma nova dimensão. Era onde tinha tudo, muita beleza, sabe? Era tudo muito belo, era tudo muito claro, tinha muita natureza, tinham animais, era alegria, era impossível de se recordar de tristeza, de alguma coisa ruim. E quando eu cheguei lá, inclusive, eu lembro que tinha um peixe, tinha um lago pequeno e esse lago tinha uma água. E essa água, quando eu botei a minha mão nela, eu lembro que essa água era como se fosse uma espécie de gel. E aí, nessa água, eu lembro que ela escorria na minha mão, assim, mas bem lentamente. E aí eu falava, uau, era como um gel. E o peixinho falava, seja bem-vindo. E eu falava, uau, você fala com um peixe. Então, foi uma experiência bem, assim, assustadora, ao mesmo tempo impactante para mim. E aí eu acabei entrando, eu falei, você fala? E ele mergulhou de novo, continuou, e eu fui admirar todas aquelas grandiosidades. As ruas eram muito bonitas, eram como uma espécie de... Era como... Não era concreto, era como se fosse uma prateado, entende? E tinham casas, e tinham algumas locais como de habitação, onde eram pequenos e tudo muito claro, era como um sol, só que o sol não esquentava, não era quente, aquele calor que faz mal para o corpo, não era um lugar que você ficava fadigado, era muito iluminado e tinham árvores, e tinha um cavalo, quando eu andava assim, ali tinha um cavalo, e eu conversava e ele me respondia, então foi uau, era como ele me transportava assim para algumas coisas que eu jamais pensei que pudessem existir, nem na imaginação. E aí eu sempre fui muito admirador da natureza, eu sempre gostei muito de árvore, e até já tive um sonho, né, até tenho, que eu até hoje não concretizei, de morar em uma fazenda, passar um tempo, experimentar essa vida, e assim, ali eu pude vivenciar isso tudo, entende? E lá, quando eu cheguei, eu sentia a presença de muitas pessoas, e
tinham muitas pessoas naquele lugar comigo e era de muita alegria. É um lugar onde não se recorda de dor, não se recorda de nada ruim. Eu andava naquele lugar e sempre perguntava, a única coisa que eu perguntava é: onde está minha família? Onde está minha mãe? Onde está meu pai? Onde estão meus irmãos? E eu ouvi uma voz que sempre falava: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, tá tudo bem. E eu ia ali vivendo aquilo, conhecendo, né? E isso tudo me fez ficar muito tranquilo ali no período que eu estive, sabe? E eu entrava em um local lá onde tinham algumas casas e eram comuns galpões, umas construções grandes, todas muito branco, muito claro, muita luz, era muito bom. E eu entrava em um local onde, quando eu abria a porta, era um grande galpão, assim, mas também bem claro, e tinham algumas mesas. E aí eu me recordo que nessas mesas tinham potes de vidro fechado. E dentro desses potes tinham órgãos, coração, estômago, um braço, uma perna, e tudo assim ali era em perfeito estado. Não era um lugar que era meio macabro, que me metia medo, não, eu sentia tranquilidade ali, sentia segurança. E aí eu olhava tudo aquilo e perguntava: o que é isso? Que tinham pessoas ali, e aí eles pegavam a mim, me abraçavam no meu ombro e me levavam para fora daquele lugar. E aí um garoto, né, quando eu saí dali, ele abriu a porta e aí eu continuei andando. Eu saí e fui meio que brincando, andando naquelas paisagens. Ali tinha uma grama, o grama era muito verde, era um vento diferenciado, e onde tinham pessoas ali, mas eram como transfiguradas, não via formas como as nossas, humanos, assim, de rosto, que você consegue distinguir quem é uma pessoa e outra, mas lá era como eu sentia mais do que eu via. E eu continuei caminhando na grama, no gramado, e eu sempre ali eu sentia a presença muito forte da minha família, e eu estava consciente. É como eu era alguém ali. Tanto que durante esse processo, quando eu estava lá, eu não acordei mais. Após ter visto a minha mãe antes do acidente, eu pensava: uau, eu estou numa vida de sonho. Eu estou sonhando. E aí eu continuava caminhando. Eu saí daquele local onde tinha os potes de vidro e eu ia caminhando pelo gramado. Conhecendo as coisas. E eu lembro que bem longe do gramado tinha um grande campo era um mato, mas era um mato da altura de um campo de trigo, mais ou menos. Era tudo muito verde. Só que no meio desse gramado, bem longe, tinha uma única árvore. E era enorme, ela era muito grande. E aí eu olhava aquela árvore assim, ela estava muito longe de mim. Mas ao mesmo tempo eu fiquei curioso, eu queria chegar lá. E eu comecei a caminhar em direção a ela. Era muito longe, muito longe. E aí, como era muito longe, nesse meio tempo é como se o meu tio aparecesse. E eu via uma van azul. E essa van azul, ela podia me ajudar a fazer chegar lá mais rápido, entende? E eu lembro que ele me chamava para entrar nela.
E aí ele falava assim, vamos logo, vamos logo. E tinham outras pessoas. E aí tudo bem, eu entrava. E quando eu entrei naquela van, geralmente uma van é pequena, só que quando eu entrava na van é como se ela fosse enorme de grande. Tinha um cinema, tinha pipoca. Eu lembro que eu era garoto, então eu gostava muito de pipoca, de doce. E eu falava, uau, que lugar é esse? É como se eu entrasse em uma espécie de portal. Eu entrei num portal e vi, assim, abriu para uma infinitude de coisas, sabe? Eu fiquei maravilhado. E aí ela me soltava bem no pezinho da árvore. Depois, é como se ela levantasse voo. Não é que ela rodava no chão, ela levantasse voo e me soltava como no pé da árvore. E quando dessa árvore enorme que tinha no campo, e eu ficava deslumbrado com tudo aquilo. Eu falava, caramba, eu queria tanto trazer minha família para cá, eu queria que todo mundo estivesse aqui, mas não tem ninguém aqui. E aí eu me recordo que eu me deitava no pé da árvore, e quando eu olhava assim para cima, ela era enorme, grande árvore com um caule grosso, e ela tinha assim, o topo dela era muito verde e tinha uns frutos vermelhos. Era uma espécie de um fruto como uma manga, um pouco maior que uma manga, porém a casca dela era como se fosse uma de ameixa. É uma fruta que eu não conheço, nunca vi, mas e aí eu lembro que eu ficava olhando aquilo tudo, aquele campo, tudo muito claro. E aí, de repente, quando eu estava lá deitado, que eu ficava onde eu tô, que começava a ficar um pouco triste, um pouco assim, eu não estou entendendo, confuso, surgia um homem para ficar comigo. E eu sou uma pessoa cristã, então eu creio muito em Deus, e ali eu via como se fosse Jesus comigo, sabe? E ele me tranquilizava, e ele falava, calma. E eu falava, eu não estou entendendo onde eu estou, que lugar é esse, cadê minha família? Eu sempre perguntava. E ele falava, calma, calma, tá tudo bem. E aí eu olhava de baixo do pé da árvore para o topo e eu via essa fruta vermelha que me aguçava, só que eu era pequenininho e a árvore era enorme. Eu falava, não consigo subir nessa árvore. E aí ele perguntava, você quer uma fruta daquela? E aí eu falava, sim. Aí ele simplesmente esticava o braço, mas ele apesar de ser assim, na mesma dimensão de mim, só que ele era maior por ser um adulto, ele só levantava o braço e o braço dele ia lá em cima. E eu ficava assim, uau, ele conseguia pegar o negócio, aquela fruta, e trazia para mim. E aí ele me dava, e eu comia essa fruta. E era muito bom, sabe? Era muito bom. E a gente ali ria, a gente se divertia, buscava estar conversando, buscava estar apreciando aquele lugar. Não tinha noite, não tinha escuridão, não tinha dor, sabe? Você podia até sentir que não estava se sentindo muito bem pelo fato da família, estar sentindo aquela cadê todo mundo, mas ao mesmo tempo não era uma dor, não era ruim. Eu lembro um dia que eu saía correndo naquele campo e era muito bom, era uma sensação de liberdade. Eu corria no campo, eu corria no campo, eu corria no campo, e lá longe era como se tivessem mais montanhas, e eu olhava assim e via aquelas montanhas bem longe, assim, como uma fazenda. E aí eu corria para chegar naqueles lugares, mas era muito grande. E aí ele me chamava, ele vinha comigo, e aí ele falava, pode correr, pode correr. E eu corria, e de repente era como se a gente flutuasse. Ele flutuasse e conseguisse me levar junto. E eu saía.
eu saía do chão e, tipo, como se nós voássemos juntos e chegássemos até essas montanhas voando. E eu falava, uau, foram, assim, algumas sensações, coisas que eu vivi, que eu falo, são inexplicáveis. Foram momentos que, quando eu conto, às vezes faltam palavras para expressar, sabe? Porque é inexplicável. E aí a gente ia andando, a gente de repente voava, depois voltava, e de repente tinham mesas nesses lugares também. Umas mesas que, na hora de comer, de se alimentar, nós todos voltávamos para as mesas. E eram umas mesas de madeira, uma madeira bem formosa. E tinham muitos pratos bons, tinham pessoas. E eu sempre perguntava onde que nós estávamos, que lugar era aquele. E ele falava para que eu me acalmasse. Acalma, que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E tudo bem, eu simplesmente ia. Eu ia, vai vivendo, vai apreciando aquilo tudo. E aí eu lembro que um dia ele estava comigo, eu estava deitado embaixo do topo dessa árvore enorme que eu falo. E aí um dia eu falava, a gente conversava e eu perguntava para ele o que aconteceu comigo. Porque lá eu estava lá, mas eu tinha consciência de quem eu era, eu tinha as recordações. Eu lembrava dos meus irmãos, eu lembrava da minha mãe, eu lembrava do meu pai, eu lembrava de tudo. Só que eu conversava e pedia onde que eu estou, o que está acontecendo, o que aconteceu. Eu lá tinha uma consciência assim, eu morri, eu mudei de vida, eu estou em outra vida, o que está acontecendo? Porque é como se no início eu estava sonhando, como eu falei, e depois eu não acordei mais, eu continuava lá. E não acordava, e simplesmente como eu estivesse lá direto. E a noção de tempo sumia, porque passaram vários meses e eu não tinha uma consciência de tempo lá. Era diferente. Era como se eu tivesse há pouco tempo. E eu perguntava muito, eu não entendia nada. E eu perguntava, mas só falava, vai ficar tudo bem. E aí ele perguntava para mim se eu queria voltar. Você quer voltar? Aí eu falava, não, eu não quero voltar, eu quero que minha família esteja aqui comigo. Eu queria ficar naquele lugar, porque era bom, era de paz, era muito tranquilo. Mas aí ele falava para mim, você precisa voltar, eles precisam de você. E aí, quando eu voltava para cá, eu lembro de volta, né? Quando eu pisquei o olho embaixo daquela árvore, deitado, que eu estava ao lado dele, eu lembro que eu piscava, quando eu abri o olho, eu acordei aqui, de volta, né? Aqui na Terra. Eu me lembro que eu estava deitado na cama de lado, para o lado esquerdo, virado para o lado esquerdo, mas tudo muito claro, e eu enxergava tudo preto e branco. Foi estranho, eu virava e meu irmão mais novo, ele estava sentado na minha frente assistindo a televisão, mas eu não sabia, eu falei, o que aconteceu? Foram mudanças muito, muito fortes, então eu tentava falar, meus ossos doíam, meus braços doíam muito, eu estava virado, apoiado com os braços para a esquerda, e eu falava Gabriel, que é o nome do meu irmão, e aí eu via que eu não tinha voz, a minha voz não saía, e eu estava com o braço virado para cá, para a esquerda, os dois braços, e eu lembro que essa mão eu fui tentar tocar minha boca,
para ver se meus lábios estavam mexendo quando eu falava. E aí eu via que meu lábio mexia, doía muito quando eu tentava mexer os braços. Doía muito, muito, muito. Eu acho que as articulações paradas durante o músculo, parado durante muito tempo, me faziam sentir muita dor. E aí eu falava Gabriel e não saía a voz. E aí eu estranhei, eu comecei a tentar mexer assim na minha boca e fui mexendo assim, até que eu vi que quando eu toquei no pescoço, eu via que tinha uma cordinha no meu pescoço. E aí essa cordinha eu fui mexendo e aí eu toquei aqui no pescoço. Foi quando eu toquei e eu vi que tinha um tubo de metal enfiado no meu pescoço. E aí eu assustei, eu falei, caramba, eu nunca tinha visto isso antes. Nem na televisão, que foi a traqueostomia, né, que era aquele tubo que eu respirava. Então eu falei, caramba, e o que aconteceu? E eu entrei em desespero, muita dor, não conseguia mexer o corpo e puxava o tubo um pouco e não saía. Aí eu tentava falar e a minha voz não saía e eu ali naquele momento achava que o tubo era a causa de eu não poder estar falando. E aí eu comecei a tentar estender o braço para tocar o meu irmão nas costas dele, porque eu não conseguia falar. E aí eu esticava o braço e doía tudo. O ombro, as articulações doíam muito. E eu ia tocando, estendendo, até que eu toquei nas costas do meu irmão. Aí quando eu toquei nas costas dele, eu lembro que ele deu um pulo e saiu gritando, gente, o Caleb acordou, o Caleb acordou, o Caleb acordou. E eu não entendia nada, porque eu não lembrava de nada. Eu não lembrava de nada do hospital, de nada. Eu simplesmente acordei e toquei nas costas. E ele saiu gritando, falando que eu estava acordado. E aí apareceu assim, boa parte da família, todo mundo veio correndo para falar comigo. Meu Deus, que bom e tal. E foi assim, estranho, eu só perguntava, eu fiquei muito confuso. Eu perguntava onde eu estou, que lugar é esse? As pessoas falavam que eu estava na casa do meu avô, que estava tudo bem. E aí eu falava, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Eu vi meu irmão. E aí eles falavam, vocês sofreram um acidente. E aí eu falava, que acidente? A última lembrança que eu tinha era de ter visto a minha mãe, ter dado boa noite, mãe. Ela falou, boa noite, filho, antes. Então, isso não aconteceu. Aí, depois que eu fui lembrando do sonho que eu via o homem com a roupa laranja no meu peito, falando, agora não, você não. Aí que eu fui montando na minha cabeça, foi se encaixando as coisas. E aí eu fui, assim, assimilando que realmente era possível que eu tivesse sofrido um acidente. E aí eu fui voltando, e aí eu perguntava, aí meu pai chegava, né, meus tios, irmãos do meu pai, meu irmão mais novo, meu irmão mais velho. Ali eu estava na casa do meu avô paterno. E aí eu ficava muito deitado, eu não conseguia andar, eu respirava pelo pescoço, tinha que usar fraldas, não conseguia ter controle, né, de nada. Tinha uma enfermeira que ficava comigo, eu fiquei um pouco irritado, eu fiquei bruto nessa época, porque eu acho que pelo fato de não conseguir mais fazer as coisas, eu me entristeci. E aí eu fui vivendo ali, eles me davam todo o apoio, eu fiquei enxergando com o olho sempre preto e branco. Depois que eu acordei, eu passei sempre enxergando preto e branco, eu não via cores, eu só via preto e branco. E aí eu lembro que foi passando o tempo, e o meu pai sempre tentava trazer coisas que eu gostava de fazer, de sempre, vamos ver um filme assim, um futebol, vamos sair.
E aí eu sempre perguntava, tudo bem, vamos, mas eu falava, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E aí não podiam falar. Eles falavam que eu tinha sofrido um acidente e que minha mãe estava em estado grave na UTI, numa área que só pessoas da saúde que podiam entrar e que eu não podia vê-la. E aí eu falava, tudo bem, faz sentido. E aí um dia eu perguntava, e aí a minha avó me contou. Ela falou que minha mãe tinha morrido no acidente. E aí eu falei, não, isso não é. Era meio como se eu já sentisse que isso tinha acontecido, como se eu soubesse, mas não tinha 100% de certeza, porque sempre tinha outras pessoas falando que estava no hospital e tal, então sempre tinha uma fé que isso pudesse ser verdade. E aí eu lembro que a minha avó me contou. E quando ela me contou, eu fiquei assim, foram 3 dias, foi uma dor bem forte. Eu falo assim que foi a dor mais forte, a pior dor que eu já senti. Fiquei 3 dias de luto, não queria saber de nada. E assim, todo mundo sempre ficou preocupado, porque os médicos tinham falado que não podiam me falar sobre. Porém, eu acho que isso tinha que chegar até mim, essa mensagem. E aí, depois desses 3 dias, que foi quando eu fiquei ali naquela escuridão, naquele momento ruim, negativo, eu fui acordando, né? Eu fui voltando a viver, eu fui assimilando. Eu era um garoto, né? Eu tinha 14 anos. Então, eu fui voltando a viver, voltando à realidade. E aí um dia o meu pai ele me chamou para a gente ir até a chácara do meu avô. Eu, ele, o meu irmão e a menina que cuidava de mim. E aí, tudo bem. Eu sempre que entrava no carro, eu ia deitado no colo dela, eu deitava no banco, ia com a cabeça embaixo e eu estava de óculos de sol, porque eu fiquei com uma super sensibilidade à luz muito forte. Eu não conseguia, quando a luz batia no meu olho, eu ficava bem com o olho fechado, quase fechado. E aí eu lembro que vendo aquele tudo preto e branco, eu lembro que um dia eu estava com óculos e a gente foi para a chácara do meu avô. E aí eu fiquei lá, a gente brincava, lá tinha cachorro, tinha um campo de futebol, eu já conseguia caminhar de novo e tudo. E aí eu ficava com meu irmão mais novo. E aí eu lembro que na volta, a gente passou o fim de semana lá e na volta eu lembro que a gente entrou no carro. E aí quando a gente entrou no carro, eu estava deitado no colo dela, dessa moça que cuidava de mim. E aí eu lembro que um dia a gente andando e passou uma ambulância ou uma polícia, aquela luz do giroflex, vermelha e azul. E aí, quando passou aquele giroflex do meu lado, imediatamente eu comecei a enxergar um olho vermelho e o outro azul. E aí, quando eu comecei a enxergar um olho vermelho e o outro azul, eu fiquei doido, eu comecei a gritar. Assim, eu não falava, porque eu tinha esse tubo no pescoço, e esse tubo não deixava, eu não falava, você tinha que ler meus lábios. Só que, assim, eu comecei a entrar em desespero. Eu fazia assim, e, tipo, batia no olho e ninguém entendia o que tinha acontecido. E aí eu falei para ela que eu não estava conseguindo enxergar, e eu estava com óculos. Aí ela me deitou no colo e botou uma toalha, assim, no olho, e eu fui chorando até em casa, até chegar em casa. E aí eu lembro que quando chegou em casa, eu com a toalha sempre, o olho fechado, eu fui para a cama. E aí eu fiquei deitado, eu fiquei ali deitado muito tempo, fiquei quietinho. E aí,
quando no dia seguinte que eu acordei, eu enxergava tudo colorido de novo, como voltaram as cores. Eu passei a assimilar. E aí eu fui, assim, me deu mais gosto, né, para viver. Aí ali, quando eu acordei, que durante esse processo todo, eu me recordo que quando eu toquei nesse tubo, eu via esse tubo de traqueostomia que eu tinha também anteriormente, me causava muito medo. Eu sentia que aquele tubo, a traqueostomia, me prendia na vida ruim, como se eu estivesse numa vida boa e de repente eu fui à vida ruim. E ele me impedia de falar, me impedia de me expressar e eu tinha raiva. Então, depois que aconteceu que eu acordei e via esse tubo, eu passei a ter tendências como suicida. Eu queria arrancar o tubo, porque eu achava que se eu morresse nessa vida que eu estava agora, nessa vida que eu estava depois do tubo, se eu morresse nela, eu ia voltar para a vida que eu estava. A minha cabeça ficou muito confusa. E aí eu tive neurologista, psicólogos comigo para tentar me explicar o que tinha acontecido, o que significava aquele tubo no pescoço, como eu respirava, o porquê que eu estava com ele. Foram tentando me tratar. Só que assim, sempre escondiam de mim tesouras, facas, lâminas. Por quê? Porque o tubo ele ficava preso no meu pescoço por uma corda. Era uma cordinha. E essa cordinha eu achava que eu ficava tentando puxar o tubo. Só que a cordinha segurava no meu pescoço. E se eu sabia que se eu cortasse a cordinha, o tubo ia ficar solto e eu conseguiria puxar ele para fora. Mas sempre escondiam. Não podia deixar tesoura, nada por perto. E aí eu fui me tratando, né? A minha cabeça ficou super confusa. Eu ficava, não, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para onde eu estava. E aí ninguém entendia nada, porque eu estava no hospital, eu estava em coma e ninguém entendia onde eu estava, além de mim. E aí eu lembro que o tempo foi passando, eu fui ficando mais tranquilo, eu fui assimilando as coisas. Meu pai saía com a gente para comer um cachorro quente, para ir jogar boliche, para brincar, para jogar futebol, para coisas assim, superficiais, coisas de criança. Eu era um garoto, né? Então eu fui vivendo, até que um dia eu lembro que eu morava com meu pai, a gente teve uma discussão, né, que a gente se mudou de casa, e aí saímos para casa da minha casa de verdade, que era a casa onde eu morava com a minha mãe, de verdade. Antes eu estava na casa do pai dele, meu avô. E aí essa casa era grande, 2 andares, bem ampla. E aí quando eu entrei nessa casa depois de vários meses, lá em casa, eu lembro que tinha uma escada. E aí eu vi a minha mãe no meio da escada, lá no centro da escada. E eu falava, e assim, eu usava traqueostomia e não tinha voz. E assim, ela vinha para me dar um abraço. E aí eu falava, mãe, mas sem voz, né? Eu falava e não saía voz. E aí é como se ela vinha em mim e me desse um abraço muito forte. E aí até assim, meu pai ficou um pouco assustado, porque era uma coisa minha. Eu enxergava, mas ninguém outro enxergava. E depois a gente foi para uma outra, para a chácara do meu avô, que ficava em um outro lugar. E aí um dia a gente teve uma discussão, eu e o meu pai. Eu era novo, né? Eu tinha 14 anos, eu acho que 15 nessa época. E aí eu resolvi sair de casa. E aí eu falei, eu vou morar com minha avó. E aí meu pai falava, não, você não vai. E aí eu falava, aí eu queria. Eu bati o pé e falei, eu vou.
E aí eu lembro que meu pai falou, tá, então a gente vai no conselho tutelar para transferir sua guarda para o seu avô. Aí eu falava, tudo bem. Aí a gente foi até o conselho tutelar, fez tudo bonitinho e fui morar com meu avô. Meus avós maternos, que eram meu avô e minha avó, pai e mãe da minha mãe. E eu andava nessa época, então a única coisa, o problema era a traqueostomia. E aí eu passei a ser acompanhado por um outro hospital para fazer a retirada dessa traqueostomia, desse tubo no meu pescoço. E aí eu lembro que eles estavam falando que tinha tido uma inflamação na minha traqueia devido ao socorro. Quando eles foram me socorrer, eles me entubaram com um tubo de adulto e eu só tinha 14 anos. Então, devido a esse problema, deu uma cicatrização dentro da minha traqueia. E aí causou o problema e eu não podia tirar a traqueostomia. Eu tinha que ficar com ela. Aí eu passei a fazer o acompanhamento do outro hospital para ver se já estava apto a tirar um pedaço da traqueia, estica ela e depois costura, e costura o queixo no peito, para não estourar tudo. Esse era o pós-operatório. E aí lembro que isso foi até que um ano depois do acidente, em dia 23 de janeiro de 2005, eu internei no hospital porque os exames falaram que já estava tudo desinflamado. E aí, quando eu internei, eu entrei andando, né, no hospital, tudo ok, só não falava, respirando pelo tubo. Eu lembro que eles falavam para mim que a gente ia fazer o preparo. Então, tinha que ficar 3 dias tomando banho, vários banhos no dia, com um sabonete específico para matar bactérias, para matar vírus, que eles falavam lá direitinho. E tudo bem, eu fui fazendo conforme eles falavam para eu fazer. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital, todo mundo me tratava muito, muito bem, eu estava empolgado, eu estava feliz. Eu lembro que o médico reuniu minha família e falou assim, ele vai fazer uma cirurgia demorada, mas simples. Aí minha família ficou super tranquila, ninguém sabia, nem tinha consciência de que pudesse ter um risco tão alto. E aí, tudo bem, vamos fazer a cirurgia. E quando chegou no dia da cirurgia, fizemos a cirurgia, arrancamos o tubo, e quando eu acordei, eu estava com o queixo costurado no peito, que era o pós-operatório. Deu tudo certo, fizemos a cirurgia e quando deu 2 ou 3 dias, eu tinha um dreno aqui no pescoço, que era enfiado aqui, porque como foi feita a cirurgia, né, ficava sangrando por dentro. Então, para drenar aquele sangue. E eu lembro que quando foi que eu acordei 2 dias depois da cirurgia, a minha cama estava banhada de sangue, porque o dreno tinha saído do meu pescoço. E quando o dreno sai, o sangue fica borbulhando, né? Ficava um buraco e o sangue borbulhando. Foi bem assustador, assim. Eu com 15 anos de idade, acordava e minha cama, o negócio aqui no meu pescoço saiu, meu queixo costurado no meu peito e aquele sangue em cima de mim. Eu fiquei meio desesperado. E aí um dia, na sexta-feira, eu comecei a sentir um ar solto no dreno, porque como o dreno tinha saído, eles botaram de volta. Mas eu sentia como se um ar tivesse solto aqui, tipo dentro da pele. Eu sentia ar dentro da pele. E aí eu chamava as enfermeiras. E aí, de repente, o meu rosto começou a inchar. O rosto começava a ser como um balão. Começava a entrar ar para baixo da minha pele da face.
Então meu rosto começou a inchar. E aí a minha família conta que os médicos, na sexta-feira, eles não operavam. Então eles me induziram ao coma breve de sexta, sábado e domingo, para ver como eu ia evoluir, e na segunda-feira qualquer coisa eu iria operar para ver o que estava acontecendo. E aí eu fui induzido, e quando eu acordei na segunda-feira, o meu rosto estava inchadão. E aí eles já me pegaram, me levaram para o centro cirúrgico e tiveram que reabrir a cirurgia e tiveram que fazer todo o procedimento, e eles viram que não era necessário ter aberto a cirurgia assim, toda do jeito que foi, mas devido ao medo, meu rosto estava inchando. Então, todo mundo ficou meio desesperado. E aí eu acordei da cirurgia mais ou menos por volta das 19 horas da segunda-feira. E aí eu lembro que eu não sentia nada da cintura para baixo, nada. E aí eu lembro que eu chamei uma enfermeira, falei com ela que eu não estava sentindo nada da cintura para baixo. E aí ela falava, calma, que é efeito da anestesia, você vai ficar bem, vai passar, amanhã você tá bom. Aí ela me deu um remédio na veia e eu fiquei bom, eu dormi, passei a noite toda. E aí no dia seguinte, quando eu acordei de manhã, eu não sentia nada do pescoço para baixo e mal conseguia enxergar. Muita remela, tipo, aquela confusão. E eu lembro que minha tia chamou as enfermeiras, e aí quando vieram, veio uma médica, já me vedaram, né? E dali foi como tudo começou, quando eles começaram a ver que tinha uma coisa errada comigo. E aí veio o meu neurocirurgião, que tinha me operado. Ele viu, ele me virou para a esquerda, meu corpo, veio com aquela agulha, grande agulha de enfiar na coluna para pulsionar o líquor medular, que é o líquido ao redor da medula. E aí, quando ele pulsionou o sangue, a minha medula, a minha coluna, né, para tirar o líquor da medula, eu lembro que saía pus grosso. Era um pus, assim, eu via um tubo de ensaio e era como tinha muito pus, era amarelo, meio pus. E aí ali eu já sabia, eu sentia que tinha algo ruim. Eu sentia. E aí eu lembro que de repente começaram a chegar, eu não enxergava direito nessa época, porque a bactéria já estava no nervo óptico. Então eu já não enxergava, eu vinha tudo manchado. E aí eu lembro que chegaram muitos médicos, jaleco, eu sabia jaleco. E de repente deixaram a televisão, eu estava vendo uma televisão, e biombs ao meu redor, e chamaram minha família. E aí eu fiquei ali, queixo costurado no peito, quieto, assim, assistindo a televisão, e ninguém não sabia o que tinha acontecido comigo. Só que, de repente, chega uma enfermeira, que era uma amiga minha, que falava assim, Caleb, ela me chamava de Calebinho. Falava, Calebinho, eles estão falando que você vai morrer. E aí eu, tipo, aquilo entrava aqui no meu ouvido, né? E eu nem respondi nada para ela, não falei nada. Eu virei para a televisão e continuei assistindo o desenho. Na época eu acho que eu estava assistindo, era TV Globinho, que era um desenho. E aí eu continuei. E aí passaram uns minutos mais, veio o meu neurologista falar comigo. Eu estava sozinho. E aí ele falou assim para mim, Caleb, você está com uma infecção no sistema nervoso central.
A gente não sabe o que você tem. E nem quanto tempo você vai viver. Se são algumas horas, alguns dias ou poucos minutos. Mas a sua evolução é morte. E eu com 15 anos, eu não sabia como lidar com aquela situação. E aí eu lembro que eu sabia que era ele, porque eu conhecia a voz dele, e o meu ótico, eu já enxergava só mancha, muita mancha. E aí eu falava, doutor, eu vou te falar uma coisa, eu não quero morrer, eu não vou morrer e Deus ainda não quer me levar. Posso passar por um andador, uma cadeira de rodas, uma bengala, ou seja lá o que for, mas você vai me ver de pé. E cada avanço que eu tiver, eu vou bater na porta da sua sala e vou falar, doutor, eu venci essa. E aí eu falei assim, aquelas palavras saíram da minha boca, porque eu lembro ele também. Ele é meu amigo até hoje, então assim, mas não foram da minha consciência, sabe? Foi divino, foi algo além. Então, eu lembro de ver assim as lágrimas dele, pelo fato, era como uma pintura. Eu via aquela mancha branca, um jaleco, eu sabia que era ele pela voz. E aí, de repente, eu via a lágrima descendo, aí a pintura ia mudando, sabe? Eu conseguia ver. E ele não falou mais nada. E aí começaram a vir médico, enfermeiras, e me furar todo. Me furar todo. Começou a me furar e me picar, e era agulha, e agulha. Começaram a atacar os antibióticos. E aí eu estava na UTI, né? Esperando. E ali, com muitos antibióticos, remédios venosos, veio e tal. E fomos indo. E nos 3 primeiros dias só piorava. Aí chegou num ponto que eu não acordei 2 dias, não acordei, fiquei em stand-by, né? 2 dias. Aí depois, no 3º dia, começou a fazer efeito os remédios. E aí eu fui voltando, aí eu só mexi no pescoço. Só ficava com o pescoço. E aí a minha boca, a minha boca era bem fraquinha. E aí voltando devagarzinho. Foi voltando. E dali a minha vida mudou, entendeu? Dali foi uma mudança forte. Por quê? Porque eu consegui... foram muitas coisas que eu aprendi durante aqueles momentos. Então, quando fala de lidar com a dor, você tem um preparo interno muito forte, entende? Então, é uma habilidade que eu adquiri ali naquele momento que muitas das pessoas nunca tiveram a chance de estar em um hospital, ou a necessidade, né, de estar em um hospital, não sabe como é perder alguém, não sabe como é lutar pela sua própria vida, não sabe o que é você ter que decidir entre a vida e a morte, não sabe. Então, devido a eu ter passado por tudo isso, eu adquiri essas habilidades, sabe? E a minha maneira de enxergar a vida mudou, ficou muito diferente. Eu fiquei no hospital, eu fiz fisioterapia, fiquei ali na UTI durante alguns meses, eu fui melhorando, só sei que nisso eu fiquei 1 ano letivo no hospital, de janeiro até dezembro. E aí fui melhorando, mas eu fiquei com tendências suicidas desde lá de trás, né? Então foi um pouco complicado, assim, porque eu era um garoto. Então, lida com um garoto de 15 anos, fiz 16 anos dentro do hospital, lidar com essa situação. E aí fomos indo e comecei a fazer fisioterapia, comecei no esporte dentro do hospital,
fui vivendo no hospital, só que o hospital é um ambiente onde a gente está doente, tratam pessoas doentes. E eles foram me treinando para me tirar do ambiente hospitalar. E só que quando tiram você do ambiente hospitalar, você vai lidar com pessoas normais, pessoas que andam e tal. E ia ser um choque. Porque o hospital é um ambiente onde quase todo mundo usa cadeira de rodas, a maioria das pessoas, e eu era um garoto. Então, quando eu saí do hospital, que começaram a me reinserir na vida, eu senti um grande choque. Quando eu ia ao shopping, eu ficava pensando, sempre vão ficar olhando para mim, sempre vão ficar... não sei, eu tinha uma impressão como se eu fosse um coitado ali, entendeu? Então, eu ficava, não, eu não quero ir, eu não quero isso. E assim, uma visão meio negativa, depressiva. E aí fui perseverando, eu fui tendo o apoio dos médicos, psicólogos, todo mundo. Até que voltei para a escola. Então depois eu conheci o esporte, as minhas mãos. Hoje eu tenho movimentação, a minha mão direita, metade dela ainda é dormente. Essa é perfeita. Mas a minha mão direita ficou com uma deficiência metade também. Eu me tornei uma pessoa hoje em dia que eu gosto de estudar muito, sabe? Eu gosto de sempre estar trabalhando com a cabeça. Por quê? Porque às vezes o que eu não posso fazer com o físico, eu posso aqui. Graças a Deus eu tenho o apoio da minha família. Eu também tive episódios de prática esportiva no exterior. Morei 6 anos nos Estados Unidos, onde eu pratiquei esportes. Pensei com muitos veteranos do Afeganistão, esse pessoal. E assim, são histórias que vão fortalecendo a pessoa como um ser. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Caleb, onde ele responde as nossas perguntas e também nos conta outras experiências. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?